Oi, gente! Você já reparou que muitas pessoas têm vivido um evangelho do jeito que elas querem? Isso mesmo. Só que a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que a maneira de viver o evangelho é segundo as Escrituras. E eu quero falar para você sobre isso. Então preste atenção e ouça essa mensagem. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 a 25 diz: Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Nós, porém, o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Mais uma vez, o apóstolo Paulo vai falar com a igreja de Corinto. Você que nos acompanha nesse canal sabe muito bem que nós estamos volta e meia falando sobre esse assunto. E é justamente para que você conheça mais da palavra. Mas você que hoje está assistindo, não se preocupe. Você vai entender muito bem, mesmo ouvindo só essa mensagem. E o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar para essa igreja de Corinto, que é uma igreja bem complicada, onde os irmãos estavam achando que o evangelho era algo assim, do jeito que eles queriam. E olha que isso tem muito a ver com os nossos dias, né? Porque nós percebemos, como eu falei na introdução, um bando de gente achando que viver o evangelho é viver segundo os seus conceitos, né? Mas a Bíblia é muito clara que evangelho tem a ver com boas novas, mas evangelho tem a ver com cruz. Isso mesmo. E então o apóstolo Paulo, no verso 24, ele vai fazer uma relação com os jogos. A cidade de Corinto era uma referência nos jogos istmicos, isso mesmo. Assim como as Olimpíadas tinham começado na Grécia, Corinto, que era uma cidade da Grécia, também era a sede dos jogos istmicos. Os jogos eram muito conhecidos e todo mundo da cidade de Corinto sabia muito bem como era a vida de um corredor. O apóstolo Paulo, então, faz uma relação do evangelho com uma corrida, onde ele, então, compara que um corredor, uma pessoa que corre no estádio, ele diz, apenas um ganha o prêmio. Ou seja, Paulo está falando que para viver o evangelho, nós precisamos viver um evangelho que tenha foco. Por quê? Porque o atleta, todo atleta corre, mas apenas um ganha o prêmio. E ele diz, corram de tal maneira que alcancem o prêmio. O apóstolo Paulo não está falando para alcançar a salvação, porque a salvação é dada por Deus. Mas Paulo está falando que nós, assim como os corredores, devemos viver em busca, correndo, seguindo mesmo como foco. Foco, qual é o nosso foco? O nosso foco é a cruz de Cristo. Queremos parecer com Jesus. É isso mesmo. E nosso desejo deve ser esse. O evangelho não é um evangelho onde eu faço o que der na minha cabeça, do jeito que eu quero. Não, o evangelho deve ser vivido de acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, pastor? É uma vida de cruz. O que significa cruz? Cruz nada mais é do que eu cruzo a vontade de Deus com a minha vontade e eu faço a vontade de Deus. Deus quer que nós possamos viver exatamente esse evangelho. A segunda coisa que me chama a atenção é que ele fala, todos competem no estádio e se submetem a um treino rigoroso. Ou seja, ele está falando de um esforço, ele está falando de uma dedicação. E nós precisamos entender isso também, que o evangelho é uma vida de dedicação a Deus. É, sim, tomado por esforço. Não que eu estou me referindo à salvação no sentido de que nós temos que fazer, né, tantas penitências, tantas coisas, tantos isso, aquilo para Deus me aceitar. Ele já te aceitou. Mas você que foi aceito por Deus, precisa de viver um evangelho onde a porta é estreita mesmo. Onde muitas vezes você vai ter que negar a sua carne. E é isso que Paulo está falando. Olha, gente, todos competem e quando competem tem um treinamento rigoroso. A fé cristã é essa, é uma fé de renúncia, onde você nega as suas vontades para fazer a vontade de Deus. Mas nem todos querem viver isso.
querem viver um evangelho assim, onde, não, tá, eu sei que Deus me pede para fazer algumas coisas, mas eu vou fazer o que eu quero. Então a gente acaba seguindo uma série de coisas que não tem nada a ver com a Bíblia e ainda pede para Deus abençoar. Ora, se eu quero se viver o evangelho, é quase que um sinônimo, evangelho, cruz, evangelho, renúncia. Não tem como. Então, se eu sigo esse caminho, eu preciso estar disposto a viver esse caminho. A terceira coisa que o apóstolo Paulo fala é sobre o foco, ou seja, eles sabem o que eles querem. Ele diz, os atletas, eles correm para ganhar uma coroa que perece, mas nós corremos para uma coroa que dura para sempre. Ele está falando então de uma caminhada, isso mesmo, de uma caminhada onde nós sabemos qual é o nosso foco. O nosso lugar não é aqui, nós somos peregrinos e forasteiros dessa terra. Nós vivemos nessa terra e devemos vivê-la bem, mas nós temos que saber que o nosso maior foco não é aqui. E essa consciência me faz entender o tipo de evangelho que eu quero viver. Porque se eu entendo que a minha vida e o meu foco maior não está aqui, eu vou seguir a minha vida caminhando, olhando para a eternidade, porque o meu foco não é aqui. Paulo falou sobre essas três verdades e hoje eu também falei sobre isso. Nós precisamos entender que o evangelho é seguir um caminho de uma caminhada, de um caminho estreito, um caminho que nós temos que sim viver realmente focado, vivendo realmente cada dia mais seguindo o caminho de Deus. E eu sei que você não está sozinho. Jesus está com você através do Espírito Santo e Ele te capacitará a seguir esse caminho, a seguir esse evangelho.